CBN Agro, com Éder Campos. Os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Apresentação: Éder Campos. Fios das roupas que agasalham a nossa nação. Muito bem. 8h mais 2 minutos em Campo Grande. Gente, quem tá vendo a gente agora nesse momento pelo Facebook deve estar dando risada, né? Esses bastidores que nós temos aqui nessa transmissão ao vivo, nessa live pelo Facebook e também pelo YouTube. É interessante as pessoas verem o que acontece aqui dentro do estúdio da Rádio CBN. Bom dia, Valdir Nunes. Beatriz Magalhães, tudo bem, Bia? Ingrid Rocha, tudo bem? Bom dia, Ingrid Rocha. Bom dia, nossa equipe CBN neste sábado, levando as informações para você que nos acompanha aí pelo rádio, pelo Facebook e também pelo YouTube. E aonde mais, Bia? Nas redes sociais, claro, nas redes sociais da Rádio CBN. Valdir, vamos colocar pro pessoal aí as informações sobre as nossas mídias sociais, onde a CBN está nesse momento? Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta nossa fanpage. Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, @CBN Campo Grande. Legal, eu quero receber uma mensagem sua via WhatsApp. Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta nossa fanpage. 679-9932-3500. CBN Agro Entrevista. Apresentação: Éder Campos. Legal, olha, hoje eu vou bater um papo com o meu amigo de trabalho, jornalista Fabiano Reis, que vai trazer pra gente os detalhes do Plano Safra 2020-2021, lançado esta semana em Brasília, lá no Palácio do Planalto. Teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, da nossa ministra Tereza Cristina, que é aqui do Mato Grosso do Sul, e de outras autoridades do setor, ou também entidades, né? Personalidades das entidades. E nós conversamos inclusive com o Bartolomeu Braz, que é o presidente da AproSoja Brasil, e ele fala um pouco da visão dele, ou da opinião dele ele traz a opinião dele sobre o Plano Safra 2020-2021. Nós vamos acompanhar então a entrevista feita com ele por telefone para saber quais são as impressões que ele teve desse Plano Safra 2020-2021. Bom dia a todos, sou Bartolomeu, estou como presidente da AproSoja Brasil. Prazer estar aqui na CBN. E o que a gente ali acompanhou o Plano Safra, a AproSoja Brasil, ela é a presidente da Comissão de Política Agrícola do IPA, né, que compõe a Frente Parlamentar da Agricultura, e nós trabalhamos no sentido de melhorar aí, principalmente dar ao produtor rural a oportunidade dele ser mais competitivo. Então, a gente viu que necessitava de termos um juro mais baixo, né? A nossa expectativa era de trabalhar, né, num juro próximo à Selic, né, de entre 2% e 3,5%. Isso infelizmente veio quase mais do que o dobro, né? Isso foi decepcionante até para o setor produtivo, até porque nós trabalhamos com commodities agrícolas, e commodities agrícolas a gente disputa com os outros produtores de outros países, e esses outros países oferecem juros bem mais abaixo, como os Estados Unidos e outros da Europa, e além de tudo ainda subsidia, né, a sua produção. E nós aqui, nós só temos no Brasil um tipo de subsídio, é o seguro agrícola, que até ele veio, a subvenção do seguro agrícola, ela veio até interessante, ela veio num valor bem acima, 1,3 bilhão. Vai aumentar, né, as áreas seguradas do Brasil. Isso já nos dá uma tranquilidade aí, mas mesmo assim não é um seguro
que seja eficiente, que venha também proteger a renda do produtor rural. Que o nosso produtor rural, as nossas famílias, os nossos produtores rural vivem da atividade. Então, quando você tem um seguro que só protege a dívida bancária da instituição financeira, você deixa em dificuldade, principalmente investimentos que o produtor tem que fazer todos os anos. Então, nós precisamos de, além de aumentar esse valor de seguro, melhorar esse sistema de seguro, que não venha esse valor só engrossar aí os cofres da seguradora. Ele tem que vir para ajudar o produtor rural quando ele precisa. E era necessário o dobro disso para atender a nossa produção brasileira. Mas mesmo assim evoluiu bastante. A expectativa é que vá melhorar ainda mais para frente. E outros pontos que nós tivemos também, uma ABC, que é a agricultura de baixo carbono, apesar de ter muita burocracia para realizar os projetos, para finalizar os projetos, mas é uma linha de crédito acessível principalmente para investimento, né? Investimentos em calagem, gessagem, enfim, máquinas e em agricultura aí para transformar as nossas áreas de pastagem degradada em agricultura, integração agricultura e pecuária. O PSI também, outros linhas de investimento, o Moderinfra, né? O PSI não, Moderinfra, ele também veio com juro alto. Enfim, foi um pacote que a gente teve alguns pontos positivos, e que a gente viu mais de positivo nesse pacote é que nós estamos aí na situação aí do Covid-19, né? O país está em recessão, todos os países do mundo estão em recessão, apesar de que o agro cresceu 1,9% no último ano. Isso é esplendor, né? Mesmo numa crise, o agro continuou crescendo, porque tem um mercado muito dinâmico, um mercado fora, né? E a gente continuou com esse crescimento. Mas enfim, com isso a gente viu o esforço do Ministério da Agricultura, né, da ministra Tereza Cristina, de mesmo diante dessa dificuldade aí, ela conseguiu com que a gente fizesse um plano, ela conseguiu unir o Ministério da Fazenda, o Banco Central, para que a gente conseguisse fazer um plano aí com valores a mais, né? E também que ainda é acessível ao produtor. A gente tem que tomar cuidado agora faça com que esse crédito chegue aos nossos produtores rurais, né? Que o produtor tenha acesso sem os penduricalhos, né? Quem são os penduricalhos? São as vendas casadas, né? As reciprocidades, que sobe muito esses juros, né? Muitos dos casos que os produtores nossos têm relatado é que esse juro que se pega a 6, ele chega a quase 16% ao ano. Então são pontos que a entidade ainda tem que corrigir, e que a gente também está trabalhando aqui numa lei plurianual, uma lei do crédito rural, uma lei a longo prazo, né? Uma lei que dê planejamento aos orçamentos futuros do Brasil, onde a gente possa ter tranquilidade. No mais, a medida provisória do agro também, ela vai nos ajudar a buscar, que foi aprovada também, vai nos ajudar a buscar os créditos externos, né? Como o agro nosso é muito dependente desses recursos externos, porque hoje o crédito que foi apresentado para nós aí do Plano Safra, ele atende 1/4 somente do que é gasto no Brasil com custeio e investimento. Então, você vê tanto que mesmo sendo um valor grande, é muito pouco que é atendido com esse crédito. Mas enfim, nós estamos aqui, as entidades trabalham muito para que chegasse a esse ponto também. Aqui aí nós temos a ProSoja MS, que é a FamaSul, o André Dobache, enfim. As pessoas aí, toda a sua diretoria tem trabalhado muito aí, dando subsídios para nós, para que a gente possa aqui em Brasília construir medidas que venham dar competitividade e principalmente renda aos nossos produtores. Um abraço e muito obrigado. Muito bem, obrigado ao Bartolomeu Braz, presidente da ProSoja Brasil, e pelo que ele fala, a gente entende, parece que ele não ficou muito feliz com esse plano safra, não. E quem não ficou feliz também, e já colocou isso de maneira mais explícita, é a CONTAG, né? Que é a Federação da Agricultura Familiar, né? Desse plano safra 2020-2021, não agradou a CONTAG, porque serão segundo eles, né? Serão somente 33 bilhões de reais destinados para o PRONAF, que é o Programa da Agricultura Familiar. E eles já colocaram essa informação aí na mídia, dizendo que não estão felizes. Eles esperavam um anúncio melhor ou mais específico para valorizar a agricultura familiar.
E a gente vai trazer um pouco mais dessa impressão agora com o Fabiano Reis, e a gente percebeu também, Fabiano, primeiro bom dia, Fabiano Reis, tudo bem? Bom dia, Éder Campos, bom dia aos ouvintes da CBN Campo Grande, prazer estar com vocês. Fabiano, vamos fazer uma análise hoje aqui do Plano Safra 2020-2021, né? Porque foram destinados aí foi na quarta-feira, né? Foi o lançamento? Quarta-feira, em rede nacional, né? Montante aí de 236 bilhões e 300 milhões de reais para o Plano Safra, para custeio, para ajudar a produção agrícola brasileira de modo geral. A agricultura familiar já expressou que os 33 bilhões destinados não agradou. E pelo tom de voz aí do Bartolomeu Braz da ProSoja, parece que também não ficou 100% feliz não, né? Não ficou 100%, ontem eu falava com ele, essa semana desde quando foi o lançamento, falei com muita gente, principalmente representantes de produtores rurais, não houve muita felicidade nessas taxas de juros anunciadas. Isso é muito simples de explicar. Não ficaram e é muito provável que os próximos planos safras também não o fiquem. Por quê? É simples, o governo, através do Ministério da Economia, há muito tempo, isso antes de assumir, já dizia que pretende ver uma independência em relação ao financiamento da agricultura no Brasil. O plano safra sempre vai ser algo que vai existir. Entretanto, o que se pretende é ter mais capital privado financiando a agricultura e pecuária no Brasil. Principalmente grandes fundos de investimentos que estão no exterior e hoje está se captando para fazer a aplicação desses recursos dentro da agricultura brasileira. A situação é muito clara, Éder. A grande reclamação, e coincidiu de acontecer na quarta-feira. A quarta-feira era para ter sido lançado na segunda, por conta da agenda do presidente, passou para a quarta-feira, e justamente com a quarta-feira coincide que a gente lança o plano, ali nós trabalhando, né? Eu sou do canal do Boi, a gente calculou isso e acertou basicamente todas as taxas, como seria, pensando na projeção do que teve no ano passado. Ano passado teve uma situação muito parecida. Qual que era? Tinha que se definir uma taxa de financiamento para a agricultura, só que enxergando que a taxa Selic, a taxa básica, não parava de cair. E aí, no mesmo dia, na quarta-feira, a taxa cai para 2,25%. Era 3, né? Eram 3. Eram 3. Já teve bem mais alto. Mas a questão é o seguinte: todo mundo olha essa taxa pelo prisma do que você está praticando. Por exemplo, o Pronamp, que atende a maior parte dos produtores rurais, a classe média rural, ela cai de 6% para 5%, é a queda de 1 ponto percentual, né? Você tem aí uma taxa, no caso do Pronaf, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, de 2,75% até 4%, que foi definida. Entretanto, essas taxas de juros, tirando da agricultura familiar, ela acaba ficando improvável. Para os outros produtores, os grandes produtores, caiu de 8 para 6, o que não é nada mal se você olhar o que tinha no último ano. Mas toda essa circunstância mostra, e se você olhar os valores cheios aí, os 236 bilhões e 300 milhões, nós vamos observar que nós temos aqui um valor muito maior em juros livres, 82 bilhões de reais. Por quê? Porque o Ministério da Economia, ele quer ver mais recursos, mais dinheiro de bancos privados, de capital estrangeiro financiando a agricultura. Qual que é a vantagem no mercado? Toda vez que você começa a ter maior oferta, você tem disputa, essa disputa vai ser em cima do recurso, das vantagens para o produtor e, claro, na taxa de juros, em algum momento isso deve acontecer. E aí você tem com o passar dos anos, continuando nesse aspecto, o Plano Safra sempre vai, todo ano, perder um pouco da sua importância. É complicado falar isso hoje, né? Porque ele é muito importante, mas a intenção é fazer com que ele perca peso mesmo. Tá, mas desde o ano passado essa conversa já existe. Já existe. A própria ministra falou isso na safra passada. Na safra passada foi o que foi conversado também durante a campanha. De privatizar esse Plano Safra a partir já de... Exatamente. Desde o ano passado, só não é maior esse ano por conta da crise do Covid-19. Seria maior. Ou seja, esse montante poderia ter sido menor, é isso? A situação da participação dos bancos privados seria maior e, consequentemente, do governo menor, dos bancos públicos. O que manteve ou que trouxe a esse patamar que nós temos hoje de 236 bilhões foi a situação Covid. É isso? Poderia ser mais recurso também. Mas é importante não olhar
só o montante do recurso, mas também as taxas que estão sendo praticadas. Isso é extremamente importante. Legal. Bom, é importante a gente trazer essas informações para quem está nos acompanhando, em especial para o produtor rural, mas tem impacto na economia, sim. Falando em impacto, Fabiano Reis, o anúncio do Plano Safra, né, mesmo com esse descontentamento, surtiu efeito no mercado de commodities ou não? Não, no mercado de commodities não impacta, porque ele tem outros fatores que são mais elementares na formação. Mas pensando em oferta produção. E demanda, oferta e demanda, não, isso não mexe com o planejamento que se tinha. Tá, lembrando que esse valor destinado já é para a safra que vem, né? Não é para essa safra. Essa safra já foi pega, o dinheiro já foi destinado o ano passado. É isso que começa a contabilizar a partir do próximo dia 1º de julho. Isso. Então aí o produtor já pode correr nos bancos e pegar então parte do montante que é muito provável que isso já esteja negociado, as propostas já estão nos bancos, mas o que me chama a atenção, porque, claro, agora há pouco a gente ouviu o Bartolomeu Braz, presidente da ProSoja, falando, é descontente, e aí se a gente falasse aqui com todo mundo, é um descontentamento. Eu conversei durante a cobertura ao vivo do lançamento do Plano Safra, nós tínhamos 2 representantes de bancos, um banco cooperativo e um banco privado, né? E eles antes de o Sicredi e Santander. E Santander, quando eu estava durante o lançamento, e durante o lançamento, antes dele, que eu entrevistei os 2 ao vivo, os 2 apontavam para esse cenário, uma participação maior de recursos privados, recursos não públicos nesse financiamento de safra. Nos últimos anos, Fabiano, nós percebemos sim uma entrada maior de bancos privados no agro no Brasil, né? O Itaú também está sinalizando que vem, né? O Itaú já está presente. Já está presente. É uma equipe muito forte. O Banco do Brasil é um banco do governo, que é o banco que mais tem interferência no Plano Safra, ou nessa questão de destinação de recursos para financiamento de custeio ou para o agro. O Banco Santander vem sinalizando também nos últimos anos uma participação maior, né? Ou uma vontade de participar. A ampliação da carteira desses bancos, como Itaú, BBA, como o Santander e o próprio Sicredi, que não é um banco público, então mesmo sendo cooperativo, a gente pode considerar que é capital privado, é um capital privado mesmo, a carteira de clientes não para de aumentar. Se nós olhássemos o que era o Banco do Brasil para agricultura e pecuária há 10, 12 anos, tinha 96, 95% de todo o recurso que era disponibilizado. Além desses recursos que nós vimos aí do Plano Safra 2020, 2021, os bancos privados também têm recursos próprios para o produtor? Tem recursos próprios. Aí que está a grande mágica da questão. Esses recursos próprios, inclusive conversando com vários representantes de banco, inclusive do Itaú BBA Nacional, o que acontece? Pegar recursos do capital estrangeiro para fazer investimento, muitas vezes esses grandes capitais na Europa, na Ásia, eles estão tendo rendimento inferiores a 1%, às vezes rendimento negativo. Então, quando eles pegam esses recursos, colocam no Brasil, no investimento na agricultura, a probabilidade de retorno é muito mais elevada. Mesmo para o banco, um banco privado, se ele tiver que pegar um dinheiro emprestado no exterior a uma taxa extremamente baixa como ela é, para emprestar aqui, para igualar os juros, porque os juros livres costumam ser mais altos que os juros controlados, mas hoje, pelo menos no discurso, os bancos privados estão dizendo que batem todas essas taxas aqui do Plano Safra. Do Plano Safra. Conseguem bater para o produtor. Bom, vamos acompanhar. Fica competitivo, né? Legal. Seria essa questão. Bacana. Bom, são 8 horas mais 20 minutos, nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já com a nossa entrevista de hoje com o jornalista Fabiano Reis, que faz uma análise do Plano Safra 2020-2021, lançado na última quarta-feira em Brasília pelo Ministério da Agricultura, Tereza Cristina, também estava o Ministério da Economia, né? O Guedes estava lá também. Todos os ministros presentes, todos os ministros. E o presidente Jair Bolsonaro. Nós temos aqui as duas falas, né? Da Tereza Cristina e do presidente Jair Bolsonaro sobre o lançamento do Plano Safra 2020-2021, que a gente traz depois do intervalo comercial. CBN Agro Entrevista. Apresentação Éder Campos. 8 horas mais 23 minutos, de volta com o CBN Agro neste dia 20 de junho de 2020 em Campo Grande. 25 graus, hein? Tudo 20, hein? 20 de 2020, 25 graus. E 8:25 quase. Certo, Bia? Quase é coisa de mineiro, né?
Tá legal, então. Bom, nós continuamos o nosso bate-papo com o jornalista Fabino Reis, que faz uma análise do Plano Safra 2020-2021. Fabiano, em relação à safra passada, né, 2019-2020, qual a avaliação que você faz para essa? Você já falou, né? Porque esse cenário de Covid já fez com que o cenário fosse um pouco diferente. Mas em termos de valor, de montante. O montante, posso dizer o seguinte, foi praticamente uma correção. E essa correção foi muito brigada, pelo que eu conversei com a própria ministra Tereza Cristina, foi bastante brigada. Ela teve que conversar muito isso com o ministro Paulo Guedes para conseguir ter essa ampliação de recursos. A variação é bem pequena, colocando aqui em pontos percentuais, fica aí 6,7% maior o montante todo, né? Fica pouco o recurso, mas esse volume todo talvez não seja a grande questão. A divisão desse volume em relação ao que está com recursos com juros livres e juros controlados. E onde está a grande questão, então? A grande questão está nessa insatisfação que dá para entender em relação ao produtor rural. Não teve produtor rural que eu tenha conversado, tomador de crédito, não teve também nenhum representante de instituição que não falou disso. A grande questão é que é um ponto de vista que é colocado no Brasil que fala que esse juros que é colocado para a agricultura é subsidiado. Essa expressão subsidiado é algo que incomoda demais, porque ele não é subsidiado. Ele, na verdade, é subvencionado. É um outro elemento. E por que ele precisa ser subvencionado? Se a produção agropecuária do Brasil tivesse que pagar a mesma taxa de juros hoje, a gente enxerga a taxa Selic 2,25%. Quem é que paga 2,25% por ano? Ninguém consegue essa taxa. Eu quero uma taxa dessa. Era uma referência. Você também quer? Eu quero. Se começar a ter uma taxa de 2,25% para todo mundo, esse alcance, nós vamos ter aí um investimento, uma tomada de crédito muito maior no Brasil. É muito provável. E os bancos vão conseguir pegar recursos de outros lugares, certamente, para fazer investimentos no país. Então, essa taxa, ela é uma referência e ela tem ali uma soma de questões até chegar no consumidor final, que é o ouvinte que está nos acompanhando na CBN Campo Grande, que é o produtor rural, que é um empreendedor, é todo mundo. Então, para cada caso é um caso. E o risco que cada um tem define também essa taxa de juros. Então, se nós olharmos essa taxa que vai ser praticada para o produtor rural, ela ainda é competitiva se você fosse pegar qualquer outro recurso no mercado. Por outro lado, quando a gente enxerga outros países que são produtores rurais, como Estados Unidos, como a Austrália, e mesmo a Europa é negativo, não é que ele vai no zero. Nos Estados Unidos é 0,25%. É isso que o produtor norte-americano paga. O subsídio americano claro, é muito, muito maior. Na Europa, alguns países também, né? O governo tem uma participação muito grande, efetiva, junto aos produtores rurais. Eu acho que a grande questão é que nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa na tomada de crédito no banco, ela é muito parecida com a taxa básica de juros deles. Esse é o fator que é importante de se observar. Atrelado muito à economia. Exato. Aqui não, aqui vão ter outros elementos que vão fazer a formação do produto que o tomador de crédito vai pegar. Legal. Bom, a gente vai ouvir agora o pronunciamento da Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, sobre o Plano Safra 2020-2021. Saber o que ela falou durante o lançamento na quarta-feira. Você também conversou com ela, depois você traz pra gente o que você conversou com ela em particular, tá bom? Este Plano Safra que hoje lançamos, que vem com mais recursos e melhores condições de financiamento e juros mais baixos, que era o grande anseio, presidente Jair Bolsonaro, da classe produtora do Brasil. Mais uma vez, focado nos pequenos e médios produtores, que são os que mais precisam do suporte do governo federal, o Plano Safra 2020-21 contará com 236,3 bilhões de reais, em um aumento de 13,5 bilhões de reais em relação ao Plano Safra anterior. Desse total, 179,4 bilhões são para custeio e comercialização e 57 bilhões de reais para investimentos nos diversos setores produtivos do agro.
São valores que foram corrigidos muito acima da inflação do período. Destaco que 65% do crédito rural serão aplicados a taxas de juros controladas. Os pequenos produtores rurais terão 33 bilhões de reais para o financiamento do Pronaf e os médios produtores rurais 33,1 bilhões por meio do Pronamp. E aqui eu quero dizer, ministro Paulo Guedes, do esforço da economia neste momento para que chegássemos a esse plano safra. Legal, tá aí a ministra, daqui a pouquinho a gente volta logo após o repórter CBN. Muito bem, de volta com o CBN Agro às 8h33. O difícil, o duro nessa vida é ter que ouvir piadinha de amigo dizendo que o Palmeiras não ganha nem reprise, rapaz. Não ganha mesmo. Fabiano Reis. Olha, eu tava assistindo. 2009. Eu tava assistindo há alguns dias aí a final do Botafogo. Botafogo em 95, o Botafogo ganhava tudo. Não falhou nenhuma reprise. Todas as reprises deram certo. E você ficava feliz? Ficava feliz, comemorava como se fosse. Eu era muito criança na época, então comemorei como se fosse agora. Nesse momento o Sport TV tá passando reprise Palmeiras e Flamengo. E o Fabiano disse o seguinte: esse Palmeiras não ganha nem reprise, é verdade. Vamos pra frente, né? Vamos lá. O nosso campo é outro, né? Não é o do futebol. Nosso campo é o da produção agropecuária. Fabiano, nós vimos agora há pouco aí a ministra Tereza Cristina, antes do repórter CBN, falando do Plano Safra. Claro que para quem está na política é diferente para quem está no campo produzindo, né? Para quem empresta, para quem vai colocar o dinheiro, parece que é sempre um montante grande. Para quem recebe, parece que é pouco, né? Mas de outra forma, a gente sabe do esforço da ministra Tereza Cristina, que ela tem feito junto à Presidência da República, ao Ministério da Economia. Houve um aumento não muito considerável em relação à safra passada, menos 7%, né? Se considerar o aumento. 6,7%. 6,75%, para ser mais preciso. A gente percebeu que o setor, claro, não ficou tão feliz ou não superou a expectativa do setor, mas é o que tem para hoje. Dentro, nós temos que considerar os cenários. Nós estamos falando de um setor que dá resultado no Brasil. Então, por isso ele tem essa situação de reserva, porque é inegável que os cofres públicos neste momento eles vão sendo canalizados para lidar com esse problema que é grave mesmo e demanda muito recurso financeiro e por vezes em algumas localidades o recurso não é bem utilizado. E claro que quando ela consegue defender até aumentar um pouco o recurso do Plano Safra é importante, mas a briga dela realmente foi por taxas e ela não conseguiu, porque quanto maior for o recurso, Éder, também tende a ser mais baixa a taxa. Por isso que nesse fator o recurso final era importante. Então esse cenário sanitário interferiu diretamente no montante. Esse cenário sanitário, o governo teve que em caráter emergencial colocar dinheiro no mercado, né? Colocar dinheiro aí para o cidadão brasileiro, né? Esse valor de R$600 e mais não sei quanto de FGTS foi liberando muito dinheiro. Mais, porque tem o socorro aos estados, aos municípios. Neste momento teve que abrir de uma certa maneira. Ou seja, o bolo ficou menor então mesmo, né? Muito menor. Essa situação ela cria problema em todos os países no qual o Covid-19 foi identificado. O Brasil tem um grande número de casos, né? Mas considerando a porcentagem da população, eu acho que esse número também é importante ver. Então esse montante poderia ter sido maior então? Poderia ser maior, seria maior. Nós estaríamos numa geral na economia brasileira numa situação muito melhor neste momento, se não fosse o Covid, não há dúvida. O trabalho que foi feito ano passado, né? Todos os setores. Comércio, indústria, seguindo o que foi feito ano passado, nós perdemos um ano por causa do Covid-19. Mas seguindo o que foi feito no passado, todo o país estaria muito bem melhor ao final de 2020, não há dúvida disso. Legal, vamos ouvir então o pronunciamento do Jair. Conhece o Jair? Conheço o Jair. Presidente Jair. Vamos ouvir a fala dele. Colhemos o que foi plantado lá fora. Assim é a agricultura. Você só pode colher o que você planta. O que nós plantamos na política hoje, colhemos amanhã. Prezado Ronaldo Caiado, você que é um governador de um grande estado e seu estado deu mais um passo, né? Ganhou mais um degrau no tocante à produção agrícola de grãos no Brasil. Assim sendo, eu só tenho agora a agradecer ao pessoal do campo. Também por um momento de uma pré-campanha,
onde eu rodei muitas vezes sozinho pelo Brasil, mas fui muito bem recebido por todos vocês com uma proposta que eu saberia que tinha como levar avante, mas só pude levar adiante essa proposta porque consegui colocar ao meu lado pessoas patriotas e que realmente tivessem o mesmo espírito de um Brasil melhor para todos, que fez com que o agronegócio pudesse exportar mais ainda. E dizer àqueles que nos criticam, porque eu me sinto um agricultor nesse momento, que afinal de contas eu também já plantei 30 hectares de arroz no passado, lá nossa querida Nioaque, Mato Grosso do Sul, terra da Tereza Cristina. Sei das dificuldades, sei que não é fácil. Quantas vezes eu tive que ir ao campo plantar arroz com enxada sábado e domingo, capinar o arroz porque o folidol não dava conta de destruir as plantas de folha larga. E dizer mais, que o homem do campo, Paulo Guedes, é um exemplo realmente de trabalhador brasileiro. Ele trabalha de segunda a domingo, por vezes 24 horas por dia, não reclamo de absolutamente nada, a não ser às vezes quando o Estado quer interferir em seu trabalho. Com muita resiliência eles venceram tudo isso, e nós também tivemos aqui um trabalho muito bom junto ao Ministério do Meio Ambiente. Afinal de contas, como eu disse agora há pouco, o nosso vice-presidente, né? Temos tudo isso usando aproximadamente 8% do nosso território. Então, uma prova que o Brasil é um país que mais preserva o meio ambiente. Todos, tá, usam muito mais para produzir menos. E nós somos um exemplo na questão ambiental. E o nosso vice-presidente, o nosso general Mourão, teve uma ideia há pouco tempo, que foi colocada em prática, criando o Conselho da Amazônia, para evitar que aquilo que nos criticam lá fora de forma cruel, muitas vezes, e de forma não verdadeira, ele se antecipe e faça também a mostragem de como nós tratamos a nossa região amazônica. E dizer mais, para concluir, no passado tinha interesse em nossa região amazônica, hoje outros poucos países têm interesse em todo o nosso país, e devemos sim nos preocupar cada vez mais com isso. E essas fronteiras agrícolas, cada vez mais nós bravamos, nós vamos consolidando esses 8,5 milhões de quilômetros quadrados que pertencem a todos nós. Homens e mulheres do campo, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Me sinto orgulhoso de ser presidente de um país onde tem trabalhadores da Jaez de vocês. Meu muito obrigado. Legal. Presidente Jair Bolsonaro, durante o lançamento do Plano Safra 2020-2021. Fabiano, 3 coisas que eu vou abordar com você sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, que ele deu uma alfinetada ali no Ronaldo Caiado, você viu, rapaz? Ele alfinetou o Ronaldo Caiado que fez algumas críticas mais fortes ao governo, principalmente no começo da crise do Covid-19, teve uma postura diferente, e já tem algumas semanas que o governador do estado de Goiás, ele está tentando assimilar, buscar uma aproximação junto ao governo federal, e isso amenizou, tanto que ele estava inclusive no lançamento do Plano Safra. A gente não via uma imagem assim já fazia um tempo. Então foi uma amostra de reaproximação, é isso? Do Ronaldo Caiado? O Ronaldo Caiado tenta essa aproximação há várias semanas, reaproximação há várias semanas, e já mostrou isso em outras oportunidades. Ele que está mais próximo ao presidente Jair Bolsonaro, principalmente a esses ministérios, da economia e da agricultura. Legal. Agora, outro detalhe do pronunciamento dele, que refere-se aqui ao nosso Mato Grosso do Sul, você viu ele dizendo que já plantou arroz em Nioaque, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele esteve aqui no Mato Grosso do Sul, morou no Mato Grosso do Sul, ainda quando era militar, bem mais jovem, né? E disse que plantou arroz, que cuidou do arroz, né? 30 hectares, né? Só que ele não era capitão nessa época, né? Não. É possível, é bem viável. Vem cá, Paulo Cruz, vem aqui. Paulo Cruz sabe tudo de Bolsonaro. Cadê ele? Olha lá. Ele tá conversando com os entrevistados dele ali. Daqui a pouco o Paulo Cruz já vai entrar no ar com o CBN Motors. Mas eu achei interessante, o Bolsonaro falou que já plantou arroz em Nioaque. Legal. Pode perguntar, Valdir Nunes. Um amigo meu fala o seguinte: quem jogou bola, tá. Tirou foto? Tirou. Tá certo. O Valdir tá dizendo o seguinte, lá no Paraná, na nossa querida Marialva, onde o Valdir, você planta o que lá mesmo? Uva. Onde o capital da uva no Paraná. Diz o seguinte, que se não tirou foto,
Não tem como. Eu jogo tênis e qualquer jogo eu faço foto. Por isso que você ter posta registro. É pra ter registro. Tá legal. Disso eu já sei há muito tempo. Legal. E aí, tem mais um detalhezinho que o Bolsonaro fala, que é do produtor rural brasileiro, né? Que ele faz essa menção do produtor rural brasileiro, fala que o Brasil é um grande produtor, exportador de alimentos, e aí ele entrou na questão do meio ambiente, né? Ele trouxe mais uma vez o tema no discurso dele, que o Brasil é um grande exportador e produtor de alimentos, mas produzindo numa fração muito pequena de terra no Brasil comparado com outros países, em especial a Europa. E eu posso dividir essa resposta, Éder, porque está acontecendo nesse momento uma coisa muito séria em relação a grandes investidores europeus. Então, eu primeiro vou começar respondendo por que o presidente Jair Bolsonaro ele fez questão de participar do lançamento do Plano Safra e com todo o staff participando, todos os ministros presentes. Inclusive do meio ambiente. Inclusive do meio ambiente, que foi citado durante o discurso completo, ele cita o ministro do meio ambiente. Por quê? Porque é o único setor que manteve e que tem mantido a coerência em relação ao apoio a esse governo. Desde antes desde a campanha até agora ele mantém. Então ele fez questão de prestigiar esse lançamento. A outra é que nesta semana nós tivemos alguns fundos de investimentos europeus anunciando situações muito graves em relação ao que se aplica hoje na Amazônia, principalmente em torno da questão logística. Quando eu falo isso, eu falo principalmente dos portos do Arco Norte. Esses portos do Arco Norte, nós temos ali várias multinacionais que atuam, como a ADM e outras. Os recursos que essas empresas aplicaram para desenvolver os decks, a situação de porto, o acesso, eles vêm de capitais privados. Da mesma forma que a gente está querendo pegar recursos para aplicar em Plano Safra. E esses capitais privados, muita boa parte deles vem da Europa. E aí as empresas, agora não vou lembrar o nome, que são empresas de investimentos que não são nomes tão comuns assim, que financiaram essas coisas, estão ameaçando parar os investimentos no Brasil, parar de emprestar esses recursos para as empresas que fazem isso na Amazônia, porque a informação que está chegando na Europa é de que está queimando a Amazônia toda. Nós sempre tivemos uma grande dificuldade de vender direito, de mostrar direito o que está acontecendo em relação ao meio ambiente no Brasil. Uma pergunta para você que é jornalista do agro. A Amazônia está sendo queimada toda, não? É óbvio que não. Então pronto. Isso é óbvio que não. Já respondemos para o Brasil e que o mundo saiba disso também. Paulo Cruz está aqui comigo, já fez assim com a cabeça. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Paulo Cruz, bom dia para você. Bom dia. Tudo bem? Primeiro eu vou falar uma coisa, Fabiano e Éder, é um privilégio escutar vocês, viu? O aprofundamento dos assuntos não é só a plantação, mas vocês estão falando dos bastidores da economia, né? E como isso é importante. Estavam falando ali com dois executivos que são de vendas de automóveis do grupo Enzo, são da Fiat, né? E como a gente depende do agro para sobreviver em tudo no nosso estado. E Fabiano, eu já voei muito na Amazônia. Assim, a gente, na minha época de militar, a gente procurava avião, caía muito avião na Amazônia. Eu vou te falar que eu voava horas na Amazônia, coração adentro da Amazônia. E cara, se pegar fogo na Amazônia é algo assim, essa propaganda nociva, covarde. Então, mas por quê? Qual o objetivo dela? Qual o objetivo dessa propaganda? Éder, toda a vida nós temos uma situação que é mal resolvida no Brasil. Tá? Eu vou começar por duas, quem está ouvindo pode concordar ou não. Uma delas é a questão indígena. Questão indígena. Que tem gente que ganha recurso com a situação que tem. E a outra é a questão do meio ambiente. É fato. O Brasil ocupa uma área muito pequena para produzir agropecuária. A agropecuária é muito pequena. 6% do a gente calcular isso em hectares, olha, é absurdamente baixo. Dá 66 milhões de hectares ocupando tudo. Tudo que ocupa no Brasil inteiro. Posso dar um pitaco aqui? O horário já é meu, já. Já deu desde quem entra, eu acho assim, tem um pessoal que ele implanta a teoria do caos para vender a solução. E quando a gente fala em vender solução no Brasil, me inspira logo, sabe o quê? Picaretagem, lavagem de dinheiro, roubalheira. O pior de tudo, Paulo, é essa replicação que a gente tem dessas notícias que não são verdadeiras nas redes sociais. As pessoas vão replicando as da vida já encheram o saco. Eu já não aguento mais isso, sabe? A gente tem que olhar para o Brasil e a gente tem que dar um jeito de valorizar o que é nosso e não se render a essa mídia que parece que tá acabando com a gente. Né? Eu acho que o pessoal quer implantar a teoria do caos e aí fica muito mais fácil de você superfaturar, fica muito mais fácil de você passar um projeto por baixo dos panos,
Me desculpa, mas eu acho que é isso que está acontecendo no nosso país. Legal, só pra gente finalizar aqui o CBN Agro de hoje, Paulo Cruz, eu tenho uma pergunta para você. O Jair já plantou arroz em Niuaque. Você já plantou o quê? Rapaz, eu já plantei mandioca, eu já plantei milho, já plantei minhas samambaias, eu gosto muito. Deu certo ou não? Deu certo, tá. Parou por quê? Sabe que eu plantei? Não, sabe que eu tô... produzir carneiro também? Sabe o que eu tô cultivando lá, rapaz, deu muito certo? Açafrão. Açafrão. A gente colheu 1 quilo agora de açafrão e é caro pra chuchu aquele negócio. Você está produzindo em escala agora? Agora eu tô pensando, viu, Éder, porque se não der muito no ramo do jornalismo, pelo menos o açafrão eu sei que tá valorizado. Mas isso onde? No fundo do quintal? No fundo do quintal, tem uma casa grande. Tá bom. Legal, o agricultor Paulo Cruz vem aí então, acelerando no CBN Motors. Um abraço para vocês. Fabiano Reis, obrigado mais uma vez. Bom dia, obrigado. Paulo, obrigado, Éder. Obrigado a vocês. Obrigado. Um abraço. CBN Agro, com Éder Campos.